Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta na nossa continuação do estudo da Lei 14.751 de 2023, que é a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Esta que é uma lei considerada a Bíblia, né? Agora é considerada a Bíblia das instituições militares estaduais, porque é um marco que revolucionou o país inteiro com essa edição, com essa promulgação dessa importantíssima lei. Então, de agora em diante, qualquer concurso no estado vai cobrar, né? No Brasil vai cobrar esta legislação. Então, essa aula serve tanto para você que está fazendo concurso da APT, vai fazer concurso para a Polícia Militar ou para o Bombeiro Militar, porque a lei ela se aplica para as duas instituições, como nós já falamos na aula de número 00. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje nós vamos tratar sobre princípios e diretrizes que norteiam as instituições militares. Então, é uma aula muito boa, é uma aula razoavelmente tranquila de se entender e nós não podemos confundir um com o outro. No quesito princípio, é algo que as bancas gostam muito, né? As bancas gostam muito de princípios. Toda matéria em direito que você for estudar, você vai ver que existem princípios próprios daquela matéria. Por exemplo, existe o princípio da, né, presunção da inocência, que é algo basilar do direito penal, ou seja, enquanto não for comprovado que determinada pessoa foi, né, culpada pelaquele ato, ela deve ser considerada inocente. Né? O direito constitucional tem seus princípios, o direito administrativo tem seus princípios, o direito civil e assim por diante. E nós vamos ver agora que a LOB, né, a Lei Orgânica Nacional, ela traz alguns princípios próprios das instituições militares estaduais. Primeiro princípio, no artigo 3º, e depois diretrizes no artigo 4º. E para a nossa próxima aula, a aula de número 02, nós vamos entrar efetivamente no artigo 5º, que trata sobre as atribuições das polícias militares. O artigo 5º é que nem a Constituição, é gigantesco pra caramba o artigo 5º desta lei. E aí ele vai trazer todas as atribuições das polícias militares. Depois do artigo 5º, na sequência, né, por óbvio, o artigo 6º, no artigo 6º ele traz as competências dos corpos de bombeiros militares. Então, artigo 5º, competência da PM, artigo 6º, competência do bombeiro. Mas hoje, vamos para o nosso tema da nossa aula, que é a parte de princípios e diretrizes. Então, vamos lá. Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares é o tema da nossa aula e, né, nós estamos já na aula de número 01, né? Ela serve aqui, ó. Ela é referente às polícias militares e aos corpos de bombeiros militares. Beleza? Então, vamos lá, né? Tá aí minhas redes sociais, meu Instagram, coisa para vocês me seguir lá, né? Currículo do Infante já falei também. Então, vamos aí, ó. Princípios básicos que nós vamos tratar aqui. Nós estamos no artigo 3º da lei, ok? Então vamos lá, olha, são princípios básicos a serem observados pelas PMs, eu tive que abreviar aqui, tá, senhores? Pelas polícias militares e corpos de bombeiros, além de outros previstos na legislação e em regulamentos no âmbito de suas atribuições constitucionais ou legais. O que ele já quis dizer, ó? São princípios básicos, ou seja, aqui, ó, princípios básicos. As legislações específicas dos estados poderão instituir outros princípios, mas esses aqui, ó, são básicos, que a legislação dos estados, que as legislações dos estados devem ter. Tá beleza? Esses princípios se aplicam a quem? Às polícias militares e aos corpos de bombeiros militares. Então, de cara aqui, candidato, você já deve ter em mente que se uma questão falar que, olha, determinado princípio se aplica só à polícia militar, determinado princípio se aplica só ao corpo de bombeiro, você já vai falar o quê? Que essa questão está errada, porque, conforme nós já acabamos de ver, esses princípios aqui que nós vamos ler se aplicam tanto à polícia militar quanto aos corpos de bombeiros. Entendido? Então, continuando aqui, olha.
Quais princípios são esses? Os primeiros princípios já são os pilares das instituições militares, né, senhores? Ó, a hierarquia e a disciplina são princípios básicos, realmente, das instituições militares. Terceiro princípio, ó, proteção, promoção e respeito aos direitos humanos, inclusive os decorrentes de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Olha, então preste atenção, esse inciso aqui, terceiro, é muito importante. Proteção, eu devo fazer a proteção dos direitos humanos, eu devo promover os direitos humanos, as instituições, né? E eu ainda devo respeitar esses direitos, tá? Então, são 3 verbos importantes: proteção, promoção e respeito. Inclusive, ou seja, traz essa ideia de inclusão, realmente, né, de adição, inclusive os decorrentes de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. E aqui, ó, já vai vir uma questão de prova para pegar o candidato desatento. Então, os direitos humanos, as instituições militares vão promover, vão proteger, vão respeitar, tanto aqui no âmbito interno, né, esses que estão estabelecidos aqui, e inclusive os decorrentes de compromisso que o Brasil assumir na esfera internacional. Tá? E aí, o que a banca vai fazer com aquela palavra que está inclusive ali? Vai colocar exceto. Não, e não é exceto, é inclusive. Vai promover no âmbito, né, no âmbito do Brasil, né, e vai promover também os compromissos que o Brasil assumir a nível internacional. Então, preste atenção para não confundir crocodilo com cocô de grilo, tá beleza? Então, é inclusive os compromissos decorrentes de tratados internacionais assumidos pelo Brasil. Quem assume o compromisso, senhores, é o Brasil, tá? Presta atenção. Quem assume compromissos internacionais é o Brasil. Os estados, o Distrito Federal e os territórios, eles apenas cumprem, entendeu? Eles cumprem. Seguindo aqui, ó, para inciso 4º e 5º, né? Legalidade, impessoalidade, publicidade. Essa publicidade deve abranger a transparência, prestação de contas, moralidade, eficiência, efetividade. Eu tenho que prestar um serviço efetivo, eu tenho que prestar um serviço com eficiência, né? Que a administração vai fazer muito com pouco, né? Ser eficiente. Efetividade, eu tenho que ter um serviço que realmente atinja o objetivo. As ações devem ser razoáveis e proporcional. Princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Universalidade na prestação do serviço. Universalidade significa que todas as pessoas, independente de sexo, religião, credo, origem, etnia, serão abarcados pelo serviço. Então, todos vão ser, né, usuários dessa prestação de serviço público. Universalidade. Participação e interação comunitária. Então, as polícias militares e os corpos de bombeiros deverão participar e se interar na comunidade. Olha, comunitária, isso significa comunitária, a palavra comunitária vem da comunidade. Então, a polícia tem que participar, ela tem que se interar junto à comunidade. E aí, tranquilo, olha, nós já acabamos com os princípios. Então, aqui, vamos fazer já um mnemônico aqui. Quais são os mnemônicos ali do artigo 37 da Constituição? Os princípios básicos da administração pública no geral. Não é o LIMP? Sim ou não? O LIMP, né? É o mnemônico lá do artigo 37 da Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência ou eficácia? Ou efetividade? Eficiente. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Será que esses princípios estão todos aqui? Vamos ver? Legalidade, o primeiro. Tem aqui legalidade? Sim. Legalidade, então, nós temos. Segundo princípio, impessoalidade. Temos impessoalidade?
Sim. Temos impessoalidade também. Moralidade. Temos moralidade? Temos moralidade. Publicidade. Tem publicidade? Então tá aqui, ó, os atos das instituições militares têm que ser públicos. Eficiência tem também? Tem. Então, ó, já é bizu de prova. Se cair a pergunta e falar, os mesmos princípios lá da Constituição, previsto no artigo 37, são os mesmos que estão lá na Lei Orgânica Nacional? Tem os mesmos princípios, pelo menos o LIMP. O LIMP é igual, só que aí tem outros princípios. Então, de cara, você já fala, ó, LIMP tem na Constituição e o LIMP tem na Lei Orgânica Nacional. Agora tem outros. Aí vamos ver quais que são os outros. Vamos ver, ó. O LIMP nós matamos, né? Ó. Voltamos aqui para a primeira página. Hierarquia e disciplina, ó. Hierarquia e disciplina. Então, LIMP, hierarquia e disciplina. E aí nós temos, ó, proteção, direitos humanos, né? LIMP e o HD, que a gente, né, falaria LIMP e o HD. E aí, ó, nós repetiríamos de novo o DH, né? Que é direitos humanos. Publicidade, com essa eficiência nós já falamos, né? Transparência, prestação de contas. E aí tem razoabilidade, proporcionalidade, universalidade e participação comunitária. Então, ao todo, nós temos esses princípios. Então, de cara que a gente quase mata tudo com mnemônico, só teríamos que arrumar para ficar algo mais decorável. Mas, ó, LIMP, HD, DH, RP, UC, que seria um mnemônico, esse último aqui, né? Mas aqui, ó, a gente já mataria quase todos os princípios que estão abarcados. LIMP, o HD, DH. O último, razoabilidade e proporcionalidade. O penúltimo, universalidade. E o terceiro aqui seria a participação comunitária. Entendido aí, senhores? Então, esses são os princípios. Vamos lá. Diretrizes. E aqui antes, né, eu deveria ter voltado antes aqui para explicar a situação primeiro, mas o que é um princípio? O que é uma diretriz? Pensa, olha, um princípio, senhores, é um valor, é algo que eu tenho como princípio, algo que está intrínseco a mim. Temos princípios morais diferentes, a depender da criação, né, a depender da religião, a depender da origem étnica, né, da onde que a pessoa nasceu, né, do país onde que ela está, ela tem um princípio. Então, um princípio ele é um valor, né? Um princípio ele é algo mais abstrato, é um valor. A diretriz, preste atenção, diretriz é algo que vem de direção. Então, a diretriz é uma direção para onde eu quero ir, entendeu? Então, agora nós vamos ver quais as direções que a LOB trouxe para o Corpo de Bombeiros e para a Polícia Militar. Então, diretriz é uma direção. Não confunda diretriz com princípio. Certo ou errado? Se eu falar que a participação comunitária é uma diretriz prevista na LOB, tá certo ou tá errado? Errado. Por que tá errado? Um princípio. Porque seria um princípio. Muito bom. Princípio é uma coisa, diretriz é outra. Então, não vamos confundir uma coisa com outra, e é o que a banca vai fazer no dia. Vai pegar o desapercebido, eu acho que é uma diretriz, né? A legalidade deve ser uma diretriz dos órgãos, né? A publicidade deve ser uma diretriz. Então, não confunda uma coisa com outra. Então, das diretrizes aqui, ó, nós estamos no artigo 4º. São diretrizes a serem observadas pelas polícias militares e pelos corpos de bombeiros militares, o que? O atendimento permanente ao cidadão e à sociedade. Eu tenho que ter também um planejamento estratégico e sistêmico, a integração com a comunidade, com o poder judiciário, com órgãos do sistema de segurança e com as demais instituições públicas, é uma diretriz. O planejamento e a distribuição do efetivo proporcionalmente ao número de habitantes. Então, o efetivo, ou seja, o número de policiais e bombeiros militares que deve ser previsto para aquela circunscrição deve ser proporcional
esse efetivo deve ser proporcional ao número de habitantes que moram ali, né? Obedecidos o quê? Ó, indicadores, peculiaridades, critérios técnicos regionais, ou seja, tem algumas regiões que têm alguns critérios, por exemplo, como difícil acesso, região que só vai por barco, exige, né, todo um transporte, então tem que obedecer também a esses critérios técnicos regionais, salvo no caso de quê? Unidades especializadas, quando houver apenas uma unidade para determinada área geográfica. O que isso quer dizer, senhores? Vamos supor, essas unidades especializadas, ela tem um policiamento, como o nome já fala, especial, um policiamento que é diferente do ordinário, por isso que fala especial, não que as pessoas lá são especiais, não, é porque o policiamento ele é especial, porque ele é diferente, ele exerce de outra maneira. Então, as unidades especializadas não precisam obedecer a essa diretriz que fala que o efetivo deve ser proporcional à circunscrição do número de habitantes naquela região. Então, nesse caso, apenas as unidades especializadas, né? E aí nós temos critérios técnicos, tal, é o que esse inciso ele traz de diferente, tá beleza? E aqui, olha, quando o inciso terceiro aqui falou da integração com a comunidade, já posso ficar esperto, ó, integração com a comunidade, com o poder judiciário, com os outros órgãos do sistema de segurança pública. O que é? Esses outros órgãos do sistema público, que as polícias militares e os corpos de bombeiros devem se integrar com a Politec, com a Polícia Penal, com a Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária Federal, com todos os órgãos de segurança pública, tá? Isso que ela quer dizer. E não só com os de segurança pública, mas com os outros órgãos, né? A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros vão fazer a integração no âmbito do município, com as prefeituras, né? Vai fazer parceria, por exemplo, ali, ó, com o Conselho Tutelar, vai se integrar, vai trabalhar junto, isso é importante. Então, se a gente olhar aqui, esse inciso terceiro, ele fala que a integração com a comunidade é uma diretriz, e se nós formos olhar aqui, ó, a participação e a interação comunitária também é um princípio. Então, observe que aqui fala interação. Interar, né? Deve se interar com a comunidade. Aqui ele fala de interação também, entendeu? Deve se interar com a comunidade, deve ter essa participação. Seguindo aqui nas diretrizes, olha, no inciso 5 fala racionalidade e imparcialidade nas ações das instituições militares, ou seja, deve ser algo racional, pautado por algum motivo, né? Deve ser imparcial, ou seja, sem favoritismos ou perseguições, deve ter um caráter técnico e científico no planejamento e no emprego da tropa, né? Ou seja, como que nós vamos empregar essa tropa? Como nós vamos planejar determinado evento? Olha, tem que ter um caráter técnico. Nós vamos fazer desta maneira por causa disso, disso, disso. Eu tenho que ter um caráter científico, né? Esse planejamento e esse emprego da tropa. No inciso 7, ali do artigo 4º, fala sobre a padronização de procedimentos operacionais, é o famoso POP, né? O famoso POP que nós conhecemos aqui, que é o procedimento operacional padrão, né? Mas aqui a lei trata como padronização de procedimentos operacionais, formais e administrativos, e também da identidade visual e funcional, com publicidade, ressalvados aqueles para os quais a Constituição ou a lei determine o quê? O sigilo. Nesse sentido aí, senhores, é importante, porque que nós temos que ter uma padronização nas instituições? Porque nós precisamos seguir para quando tiver uma mesma situação, todos os servidores agir daquele mesmo modo. Então, eu tenho que ter um padrão a ser seguido, né? O uniforme, ele é uma padronização. Todos os policiais usam, que trabalham, por exemplo, no serviço ordinário, usam aquele uniforme.
todos os bombeiros, né, têm essa cor de fardamento, essa cor de uniforme. Por isso que o nome já chama uniforme, de uniformidade, que vem do verbo de ser uniforme, que é aquilo que é igual, tá? Então, ele traz essa situação aqui, ó, no inciso 7, padronização de procedimentos operacionais, formais e administrativos, e da identidade visual e funcional, ou seja, as viaturas devem ter uma identidade visual na qual a gente se consiga identificar, seja, né, o visual está ali, e funcional, as carteiras funcionais, né? Então, está tudo isso daí. E deve ter publicidade, esses procedimentos operacionais ou formais, administrativos, deve ter publicidade. A identidade visual deve ter publicidade, exceto, ou seja, ressalvados, aqueles para os quais a Constituição ou a lei determine o sigilo, né? Tem alguns procedimentos operacionais que não podem ser divulgados no site da PM. Por quê? Porque, por exemplo, procedimentos de inteligência, que são procedimentos de investigação, como que faz, em qual banco de dados pesquisa, e isso não pode ser divulgado, né? Porque é protegido por lei, é uma informação considerada sensível, uma informação considerada sigilosa, né? Seguindo aqui, ó, inciso 8, prevenção especializada. Olha aí, prevenção especializada. Eu disse repressão ou prevenção? Prevenção. Então, presta atenção. As atribuições das polícias militares e dos corpos de bombeiros é prevenir. A função principal é prevenir que se aconteça aquilo. A PM, ela faz o policiamento ostensivo preventivo para que se evite que determinado fato aconteça. Os corpos de bombeiros fazem visitas técnicas, inspeções nos locais ali de festa, onde que tem casamento, onde que tem boates, essas coisas ali, verificando a capacidade de pessoas que aquele evento comporta, aquela estrutura comporta, para quê? Fazer uma prevenção especializada. Tá? Então, é prevenção, não é repressão. Inciso 9 é uma diretriz também das instituições estaduais, a cooperação e o compartilhamento recíproco, ou seja, entre si. A PM compartilha seus dados com o bombeiro compartilha seus dados com a polícia, né? E assim em diante. Um compartilha com o outro, bombeiro com a PM com o bombeiro. E também das experiências entre órgãos de segurança, mediante o quê? Instrumentos próprios na forma da lei. Geralmente, esses instrumentos próprios aqui ó, é chamado de convênio, né? Chamado de convênio. Convênio vem de uma convenção, ou seja, onde duas partes compactuam termos, né? Então, geralmente vem de convênio, né? Aqui no caso o verbo, né? Seria de uma convenção, né? O pessoal consegue se encontrar, mas aqui o certo é um convênio, né? O termo, né? Tá? Então, vai ser o compartilhamento e a cooperação recíproca, tá? Entre esses órgãos de segurança. A diretriz do inciso 10 fala o seguinte, ó, sistema integrado de informações, ó, integrado, e acesso a dados cadastrais, observados a utilização recíproca de credenciamentos e os sigilos legais dos limites de suas atribuições. Ficou errado aqui, né? Observados a utilização, tá? Mas é observados a utilização recíproca de credenciamentos e sigilos legais. Ou seja, eu tenho um sistema que abarca todas essas funções, ou seja, um sistema com várias informações dentro, integrado, e esse acesso, eu tenho que ter acesso a esse banco de dados. De que maneira? Um vai ter acesso ao sistema do outro, como nós já falamos, mediante um credenciamento. O que é esse credenciamento? Eu me cadastrar, mostrar a minha funcional, fazer todo o preenchimento das informações, falar a que órgão eu pertenço, né? Qual a função que eu exerço. Então, tem isso, né? E observado que os sigilos legais também. Essas informações não podem ser passadas livremente, porque ela tem um sigilo. Então, eu tenho que observar tudinho isso daí. Continuando aqui, olha, inciso 11, a capacitação profissional
continuada, é uma diretriz também das polícias militares e dos corpos de bombeiros. Eu tenho que ficar me capacitando profissionalmente de maneira continuada. Ao longo da minha carreira, eu tenho que sempre estar me capacitando, fazendo cursos, atualizações, eu tenho que me capacitar. Então, é um princípio previsto na Lei Orgânica Nacional, a capacitação profissional continuada. O inciso 12, ele também vem falar de bancos de dados, tá? É uma diretriz também a instituição de bancos de dados online, online, não é offline, é online, e unificada, ou seja, apenas uma por estado da federação, em conformidade com graus de sigilos estabelecido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com compartilhamento recíproco dos dados entre os órgãos e instituições integrantes do SUSP. Lembra o que é o SUSP? Sistema Único de Segurança Pública. Por meio do quê? De um cadastro prévio de servidor de cargo efetivo. Olha, muita informação. Então, vamos por parte aqui nesse inciso 12 desta lei. Então, é uma diretriz da Lei 14.751 a instituição de base de dados online. Ou seja, eu tenho que ter um sistema na qual eu digito os dados de um abordado e seja me fornecido esses dados aí. Então, esses dados vai ser de maneira online. Digitou, apareceu. E esse banco de dados vai ser unificado por estado. O que ele quer dizer unificado? Que o estado tem apenas uma base de dados, né? Por federação. Então, cada estado vai ter o seu, mas é apenas uma base de dados. Não pode ser várias bases de dados, apenas uma. Então, essas bases terão sigilo. Claro, terão sigilo. Nós estamos falando de informações sensíveis, né? Sensíveis. E quem que vai instituir esse grau de sigilo? Ministério da Justiça e Segurança Pública, é o órgão nacional que mexe com isso. O que a questão na sua prova vai fazer? Vai copiar esse texto e vai falar que esses graus de sigilo serão estabelecidos pela Secretaria Estadual de Segurança. E aí, está certo ou está errado? Quem que vai instituir esses graus de sigilo? Ministério da Justiça e Segurança Pública, tá ok? Então, mediante esse compartilhamento recíproco, nós falamos, né, dos dados entre os integrantes do SUSP. SUSP é o Sistema Único de Segurança, através de um cadastro prévio, né? Faço o cadastro antes ali, ou seja, o cadastro prévio. Por que fala prévio? Primeiro eu me cadastro, depois eu tenho acesso aos dados. Não é um cadastro posterior, é um cadastro prévio. Primeiro eu me cadastro, depois eu tenho acesso aos dados. E quem que vai ter acesso a esses dados? Preste atenção. Tem que ser servidor de cargo efetivo. Presta atenção, ali está escrito efetivo ou eletivo? Quem que é servidor de cargo efetivo? Quem presta concurso público. Isso. Cargo efetivo é isso. O que então não seria um cargo efetivo? Quais são os outros cargos que nós temos? Cargos comissionados, cargos, né? Não é um cargo efetivo, ele é um cargo comissionado, que pode ser admitido e demitido a qualquer momento, sem justificativa. Beleza? Então, é apenas servidor de cargo efetivo. O que isso aqui fala? Porque em alguns estados, senhores, existe a figura do bombeiro temporário. Por exemplo, Mato Grosso já tem alguns estados ali, já tem a figura do bombeiro temporário. O estado de Rondônia tem o bombeiro temporário também. Então, em conformidade com essa lei, esse servidor temporário, né, não pode ter acesso a esses dados. Por quê? Porque ele é um servidor temporário, ele não é um servidor efetivo. Conseguiram entender a lógica da diretriz? Positivo. Né? Por exemplo, no estado de Rondônia tem os servidores civis que trabalham na SESDEC, que é na Secretaria de Segurança Pública e Defesa e Cidadania aqui do estado de Rondônia. Esses servidores, eles podem se cadastrar para ter acesso a essa base de dados online? Não, porque eles são servidores temporários, né? Por exemplo, ele tem
contrato dele de 2 anos, né? Então, logo acabar o contrato, eles vão ser exonerados. Então, ele não é um cargo efetivo. Beleza? Você viu aqui, ó, quanta informação que nós tiramos aqui desse inciso 12 e dos outros aqui? Às vezes, só uma leitura por cima, a pessoa não consegue compreender esse tanto de informações, não é mesmo? Inciso 13, continuando aqui, ó, a utilização de meios tecnológicos disponíveis e a atualização das metodologias de trabalho para a constante melhoria dos processos de prevenção é uma diretriz das polícias militares e dos corpos de bombeiros. Eu tenho que utilizar meios tecnológicos disponíveis. Eu tenho que me atualizar, olha, me atualizar das metodologias de trabalho. Eu tenho que me atualizar dos métodos. Ou seja, surgiu um método melhor de trabalho, eu tenho que me atualizar. Então, isso é uma diretriz. Olha, surgiu uma nova metodologia de trabalho, surgiu um processo novo de trabalho, vamos melhorar, né? Para o quê? A constante melhoria, né, dos processos de prevenção. Foi o que eu acabei de falar. Seguindo aqui, ó, inciso 14, o uso racional da força, ou seja, eu tenho que utilizar a força com, né, razão ali, o uso certo, adequado da força, e o uso progressivo dos meios é uma diretriz que deve ser observada tanto pelo bombeiro quanto pela polícia militar. O uso, ele é racional, não é irracional. O que faz o uso irracional da força? Os animais, né? Por exemplo, o cavalo, ele não mede quanto de força ele vai fazer para determinado, sei lá, movimento, né? O boi, por exemplo, quando coloca aquela cinta ali nele, ali, a fivela e tal, ele não menciona quanto de força ele vai usar. Já os agentes de segurança pública, a Polícia Militar e os corpos bombeiros, os seus agentes ali, eles têm que fazer o uso racional da força. Quando eles forem usar, por exemplo, a algemação, né? O policial ele vai ter que usar o uso racional da força. O bombeiro, quando ele for ter que conter um paciente que está em surto psicótico, tem que ser o uso racional da força. Eu tenho que usar também o uso progressivo dos meios. Isso, quando eu falo de uso progressivo dos meios, traz a ideia, ele quer dizer o quê? Ó? Como se fosse uma pirâmide, né? Primeiro eu começo na verbalização, solte a arma, pare, não faça isso. Eu começo na verbalização, depois eu vou para um meio menos que letal, né? Uma arma de choque, por exemplo. Eu vou subindo os níveis, né? E aí, por fim, vem a força letal, que é a força de morte mesmo, que neutraliza o indivíduo. Então, quando ele fala isso, o uso progressivo dos meios, ele quer se referir a isso. Por quê? Porque eu já, para não começar, né, tem as exceções, para eu já não começar na força letal de uma vez, não é? Então, primeiro eu tento progressivamente, não é regressivamente não, né? Ó, é o uso progressivo. Conseguiram entender? Sim. Positivo. Inciso 15, ó, a integração. Observe que aqui é integração. Antes ali ele falava do quê? De integração também. Não é integração, não é interação, né? Um é inteirar-se, outro é integrar-se. Aqui ele fala de integração ao sistema de segurança público com aprimoramento contínuo dos mecanismos de governança. Isso aqui está mais nos níveis estratégicos, os mecanismos de governança, ou seja, os altos escalões das instituições devem sempre estar integrando-se com o sistema de segurança pública, por intermédio de um aprimoramento contínuo. Sempre eu devo estar me aprimorando, tá? Seguindo aqui, indo para o final já, ó, inciso 16, é uma diretriz à instituição de programas e projetos vinculados às políticas públicas e ao Plano Nacional, Estadual e Distrital da Segurança Pública, né, de Segurança Pública, nas suas atribuições baseadas em evidências técnicas e científicas. Olha, eu vou instituir programas e projetos com políticas públicas, porém, eu tenho que ter esse plano, né,
nacional, estadual, distrital, esses programas e esses projetos de políticas públicas, eles devem ter baseado em evidências, eles devem ser baseados em evidências técnicas e científicas. Por exemplo, eu não poderia falar que eu vou instituir uma política pública X para determinado bairro apenas porque eu queria que tivesse mais policiamento ali, ou que naquele bairro deveria ser instalado um posto ali do Corpo de Bombeiro Militar. Só por isso, não, eu tenho que ter evidências técnicas, né? Para isso, olha, o índice de criminalidade naquela região está muito alto, então nós precisamos de uma base de polícia ali. Olha, naquela região ali está demorando muito o atendimento do Corpo de Bombeiro, então nós precisamos de uma unidade ali para atender aquele bairro. Então, evidências técnicas, isso que a lei está nos falando. Evidências técnicas e científicas, ou seja, isso é baseado em dados, não no empirismo. Tá? O empirismo é aquilo que é o conhecimento que vai passando, né, de geração em geração, a gente sabe que é assim, mas ninguém tem uma base científica por isso, né? Era igual a situação do comer, né? Não podia comer manga e beber leite, né? É algo que foi empírico, foi passado, né? Daqui para frente, falou, ó, não pode comer manga e beber leite, não. Alguém passou mal. E aí foi passando isso para frente, né? Isso é um exemplo de empirismo, tá? Que é o contrário de científico, entendido? Inciso 17, ó, é uma diretriz também, a gestão da proteção e do compartilhamento de seus bancos de dados e demais sistemas de informação. Olha aqui, ó, banco de dados. Então, eu protejo, né, eu faço a gestão desse banco de dados, né, e eu compartilho ele. Porque se eu tenho direito de acessar outros bancos de dados, né, eu também tenho o dever de compartilhá-los com outras instituições do ramo da segurança pública, né? Quando solicitado, né? Quero saber qual o número de acidentes na rodovia tal, ou no trecho, na cidade, naquele bairro tal, eu tenho o dever de compartilhar esses dados e informações. É uma diretriz, tá? Não quer dizer que esse compartilhamento, senhores, não quer dizer que esse compartilhamento de informações vai ser assim, vou te passar a senha aqui do sistema da polícia para você acessar, né? Para um outro órgão, né, totalmente esquisito. Não, a lei não está querendo dizer isso, né? Compartilhar informações também, tá? A pessoa solicitou aquela informação não é sigilosa ou sensível, eu devo fornecer, entendeu? Agora, por exemplo, chegou alguém que quer saber quantas armas ou quantos policiais nós temos em determinada localidade. É uma informação sensível, né? Eu vou falar quantas armas um batalhão tem, é uma informação que, se você pedir, vai ser negado, porque é uma informação sensível, tá? Por isso que falo, ressalvados os casos de sigilo previsto em lei ou na Constituição. Né? Você vai pedir para as Forças Armadas perguntar quantos navios de guerra lá, quantos tanques, essas situações que são informações sensíveis, eles não vão passar, porque é uma informação que pode abalar a segurança nacional, são informações que podem abalar a segurança interna, a segurança pública. Conseguiram entender nesse sentido? Positivo. Continuando, senhores, olha, ainda nós temos mais algumas aí, ó, tá terminando. Inciso 18 é uma diretriz também das PMs e dos Corpos de Bombeiros, o livre convencimento técnico-jurídico do oficial no exercício da Polícia Judiciária Militar. Então, o oficial, ele tem essa plena capacidade, dentro do convencimento técnico-jurídico, de apreciar determinada informação, né, determinado fato, e concluir por A ou por B, né? Porque ele tem esse livre convencimento. Tá beleza? Então, ó, lembrando aqui, para fins de prova, o oficial que tem esse convencimento, tá? Não é o praça, e é no âmbito da Polícia Judiciária Militar. Tá beleza? Ou seja,
Quer dizer que é na apuração de infrações penais militares. Inciso 19, outra diretriz, olha, o desempenho de funções de polícia judiciária militar e a apuração de infrações penais militares, mediante a presidência de um oficial com natureza jurídica essencial e exclusiva de Estado, tá? Então, como nós já falamos, o oficial ele vai fazer essa presidência, né, na função de desempenhar a polícia judiciária militar, né? Quem apura infrações penais militares são os oficiais, tá beleza? Inciso 20, a edição de atos administrativos normativos no âmbito de suas atribuições constitucionais. Isso aqui também está bem tranquilo. Ou seja, as instituições, o CBM e a PM, pode editar, né, pode produzir atos normativos administrativos, né? Esse normativo significa normas administrativas, tá beleza? O POP, por exemplo, que nós citamos, né? Procedimento operacional padrão, é uma norma administrativa, ou seja, ela normatiza como que vai ser o âmbito, né? Ali os aspectos de abordagem dentro daquela instituição. Quando a instituição também edita uma resolução, né? Publica uma resolução, por exemplo, resolução de férias. As férias vão ocorrer dessa e dessa maneira. É uma edição de ato normativo, tá beleza? Conseguiram compreender, senhores? Então, agora nós chegamos no momento melhor, né? O momento mais esperado, que é o quê? A hora de praticar, tá beleza? Então, como vai funcionar? Nós vamos passar o vídeo, né? Eu passo o vídeo, você pausa e responda, tá beleza? E aí, assim, depois você vai conferindo. Agora nós vamos para as questões boas, né? Umas questões casca de bala de todos esses assuntos que nós falamos até agora. Então, recapitulando, nós falamos de princípios, no artigo 3º da Lei 14.751, e nós falamos de diretrizes que estão no artigo 4º, tá beleza? Nós falamos de princípios e de diretrizes, tá ok? Então, vamos lá.